Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, sediado na cidade de Itaúna. Hoje vamos dar continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto este que tem a pretensão de realizar os estudos das obras deixadas pelo Espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier. Estamos estudando o livro Fonte Viva e a questão que ora pretendemos trazer para reflexão é a questão de número 163. Aprendamos com Jesus. E a questão nos diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Esta é uma passagem de Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13. E Emmanuel prossegue com seus apontamentos, falando que é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos, assim, de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Então são belas reflexões que Emmanuel nos trouxe, e a gente vai tentar fazer uma breve passagem acima do que nos foi proposto. Emmanuel inicia com a carta de Paulo aos Colossenses, falando de suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, assim como Jesus nos perdoou. Então, nessa passagem, Emmanuel ressalta o chamamento à prática do perdão, assim como Cristo nos perdoou. E essa prática do perdão, ela beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado, porque ele perdoando, ele desfaz aqueles nós de intrigas, de desavenças e constrói laços de fraternidade. E Emmanuel prossegue falando que é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. E quando ele nos propõe esse item, nos chama a aprendermos com o Cristo, que o Cristo foi o exemplo vivo da cooperação do trabalho em conjunto, que mesmo sendo um espírito depurado, um espírito já perfeito na forma física e moral, um espírito puro, que poderia trabalhar sozinho, que daria conta da missão, ele resolve e prefere sempre trabalhar em conjunto, nos dando o exemplo, convidando os homens a trabalhar com ele no início da pregação da Boa Nova, na divulgação da Boa Nova, e ele conta com cada um, estimula cada um nesse trabalho coletivo. Então, que a gente aprenda com Jesus nessa parte de querer sempre o todo em vez da parte. E Emmanuel prossegue que o homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação,
Então ele cita os nossos órgãos, cita a nossa boca, o nosso estômago, que se o nosso estômago não aguentasse as extravagâncias da nossa boca, né, que o nosso corpo não ficaria em equilíbrio, né, se os nossos braços não obedecessem os impulsos da mente, se as nossas pernas não suportassem o peso do corpo. Então ele mostra que no próprio corpo físico a gente consegue identificar essa lei da cooperação, né? E essa lei da cooperação, ela é imprescindível à tolerância, porque para a gente suportar o peso do corpo, a perna tem que tolerar esse peso. Para a gente suportar, né, o que entra na boca, o estômago tem que fazer o serviço dele, bem feito. Então, a lei da cooperação, ela é vista em todos os seres, nos seus mínimos detalhes. E no nosso corpo não é diferente. E Emmanuel nos traz esse ensinamento da gente começar a olhar as coisas nos seus pequenos detalhes e perceber qual é a mensagem de Deus para a gente, qual é a mensagem que o Cristo nos deixou, né? E ele prossegue falando que a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Então isso aí nos estimula a resiliência, né? A paciência, a gente agir quando a gente estiver em uma situação, passando por uma prova, passando por um momento difícil, mas a gente não ficar reclamando, cheio de lamúrias, cheio de lamentações, porque isso aí às vezes a gente passaria por uma prova, levaria grande proveito dela, e com essas reclamações, com esses sentimentos menores, inferiores, a gente acaba perdendo o mérito que a gente teria se passasse por aquela prova de uma forma tranquila, amena, com serenidade, né, agindo para sair daquela situação, mas ao mesmo tempo tendo a paciência e a fé em Deus, né, de que tudo vai dar certo e de que Jesus está no leme do nosso barco. Então ele fala dessa queixa, né, que ela desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. E depois prossegue falando que é indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, né? E esses desejos de ordem carnal, né, esses desejos que a gente não vai levar para o mundo espiritual, que a gente consegue satisfazer uma sensação passageira aqui agora, no plano físico, mas que a gente não leva para o plano espiritual. Então ele nos faz o convite de conquistarmos a capacidade de sacrifício, da gente conseguir resistir a esses pequenos desejos, conseguindo fortalecer essa capacidade de sacrifício, e que isso nos dará uma estrutura para a nossa sublimação a níveis mais altos, ou seja, a gente juntando o tesouro onde a traça nem a ferrugem vão consumir, a gente adquirindo bagagem que a gente vai poder levar para o mundo espiritual. Porque a gente lembra que caixão não tem gaveta, né? E tudo que é de ordem material vai ficar aqui na Terra. A gente não vai aproveitar no plano espiritual. Então, Emmanuel nos chama a essa reflexão, da gente fazer esse sacrifício de suportar, passar por aqueles desejos, né, que nos são peculiares, mas que não serão aproveitados lá no plano espiritual. E para a gente juntar esses tesouros que a gente consiga levar. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Então a gente tem que lembrar que qualquer trabalho é digno de Deus. Qualquer trabalho digno é de Deus. Então, nas coisas mais simples, as mais complexas, a gente tem que dar todo o amor, doar todo o amor naquele trabalho. Tem que fazer bem feito, tem que fazer com carinho, né? Porque assim a gente estará aproveitando aquele trabalho para o nosso próprio aperfeiçoamento. Então, quando a gente imagina, né, o reino dos céus, né, boas coisas no plano espiritual, a gente às vezes deixa de lado as pequenas coisas aqui da terra. E às vezes um trabalho bem feito, que você faz com amor, com carinho, você transforma outras vidas. E isso aí é um bem que você conseguirá levar para o plano espiritual. Então, muitas vezes a gente está numa posição
de trabalho e a gente não percebe o quanto a gente pode auxiliar os outros executando esse trabalho de uma forma bem correta, bem amorosa e praticando bem em toda parte que a gente estiver. E ele prossegue, recordando que o supremo orientador das equipes do serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui, só por si, valioso prêmio. Então, todas as vezes que formos chamados, né, a trabalhar na seara do Cristo, né, formos chamados a fazer algum serviço cristão, algum serviço de estudo, que a gente não negue esse serviço, que a gente aceite de bom grado que esse serviço por si só já constitui um valioso prêmio. E muitas vezes esse serviço será executado na nossa tarefa diária, será executado junto à nossa família, aos nossos amigos, no nosso trabalho. Então a gente aproveitar todas as oportunidades que nos forem colocadas para a gente realizar esse trabalho. E esqueçamos-nos assim de todo o mal para construir todo o bem ao nosso alcance. Então que a gente se mantenha em boas vibrações, principalmente nos momentos que estamos passando, que a gente tire o aprendizado, as coisas boas, que a gente se mantenha no nível elevado de pensamento, para que a gente consiga o auxílio da espiritualidade que sempre trabalha em nosso favor. E Emmanuel fecha falando que é para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Então, quanta tolerância Cristo teve que ter conosco, desde a criação do nosso planeta, ele vem agindo em nossas vidas e a gente, muitas vezes, transviados nas paixões humanas, materiais, criamos guerras, doenças, brigas, intrigas e deixamos de aproveitar a parte boa que o Cristo nos ensina, que é o amor, a caridade, o perdão, a tolerância. Então, Emmanuel nos convida a lembrarmos que nós somos diferentes uns dos outros, somos espíritos criados pela mesma mão, mas em estados evolutivos diferentes e que temos características diferentes e que a gente deve aceitar essas características diferentes, tolerando uns aos outros e trabalhando todos juntos para a construção de um mundo melhor. Que a gente tenha o Cristo em mente, que a gente aprenda com os seus exemplos, que a gente possa perdoar, que a gente possa tolerar, que a gente possa amar, que a gente possa praticar a caridade, conforme Madre Teresa de Calcutá nos ensinou, que às vezes as mãos que fazem valem mais do que os lábios que oram. Então que a gente possa colocar em prática os ensinamentos que a gente adquiriu e que a gente possa auxiliar os nossos irmãos e que todos juntos possamos caminhar em direção à nossa evolução espiritual. Que fiquemos todos em paz e que assim seja.